Beleza? Estamos gravando. Desejo a todos uma boa noite. Para mim aqui, boa tarde. 2h14 da Califórnia, 6h14 do Brasil. Meu nome é Ricardo Angulo. Agradeço a todos os outros 9 que aqui me acompanham nesse domingo de Páscoa. Prometo que a gente não vai ficar muito tempo. Esse é o nosso encontro de 2024 de número 3. Esse ano nós já lemos As Intermitências da Morte de José Saramago. Lemos A Paixão Sem Luz de H de Clarice Lispector. E a gente não vai quebrar as literaturas latinas agora, a gente quebra no próximo clube. Nós estamos com o grandioso Juan Rulfo, que eu, pelo mês de fevereiro inteiro, falei Ruflo. Eu não vi que era. Eu tava na minha cabeça a economista Esther Duflo, e eu li Ruflo, e não Rulfo. Este é um pequeno livro chamado Pedro Páramo, publicado em 55 em espanhol do México, traduzido hoje em dia para centenas de idiomas, viajou o mundo. Essa obra ela é uma obra de um autor que não foi prolífico, assim como os outros dois que aqui discutimos. Clarice Lispector tem uma obra que, assim, preenche uma estante. Incontáveis livros de José Saramago são publicados até hoje. E o Juan Rulfo, ele tem 2 livros. E a crítica de Juan Rulfo, como escrito no prefácio de Juan Nepomuceno da edição brasileira, que era amigo de Juan Rulfo e também... eu vou chamar de Juan, porque ele é meu amigo. O Rulfo, eu vou travar minha língua, só de Juan. Assim como Clarice e José. Então, o Juan, ele era um amigo de Eric Nepomuceno, que é um tradutor que rodou aí nos PDFs pelo grupo, e ele dá vários spoilers no prefácio, que é uma pena, mas, enfim, ele também fala que a crítica supera em mais de 10 vezes o número de páginas do Juan Rulfo. A obra de Juan Rulfo é mais ou menos assim, dessa grossura, deve ter umas 300 páginas, é um livro de 17 contos, e Pedro Páramo. Então, assim, ele é um homem que ele nasceu em 1917, em algumas... Eu vi um vídeo bem interessante da professora Laura... Deixa eu ver, qual é o nome dela? Laura Rociação, na literatura fundamental, onde ela fala que ele nasceu em um contexto, assim, pós-revolucionário mexicano, e ele ainda vive as consequências desse contexto, e inserido dentro desse contexto, ele escreve todos os seus romances. Ele viveu pouco menos de 70 anos, morrendo no final do século XX, sem nada ter escrito, assim, presume-se numa espécie de depressão, ou pelo menos muito decepcionado, ou um tanto decepcionado com não ter conseguido avançar nos seus escritos, porque ele é um homem que ele escreveu só realmente o que ele achava que era necessário. Quando ele não achava que o que ele estava escrevendo tinha significado, ele falou, bom, é melhor que eu fique quieto. E eu queria poder compartilhar dessa característica, mas eu sou um tagarela que não cala a boca. Eu acho que tudo que eu falo tem importância, então, diferente dele, eu acho uma pena que ele tenha deixado de escrever. A pequena edição de bolso que circulou no livro, no grupo também fala um pouco sobre os prêmios que ele recebeu. Ele foi uma voz muito importante da América Latina e conseguiu mudar todo um meio, uma revolução literária com um livro a depender da edição, 100 páginas ou pouco mais de 100 páginas. Ele foi enterrado, diferente de outros grandes nomes da literatura latino-americana, ou das línguas latinas, com grandes honras, assim, ele destoa de nomes como, sei lá, Fernando Pessoa, que morreu desconhecido, esse morreu, conseguiu ficar famoso em vida, mas ele não foi, assim, um caso Rimbaud, que aos 17 anos se descobriu um grande escritor, e, enfim, a crítica logo o aclamou, e morreu, assim, com glórias. Ele foi um caso um pouco mais José Saramago, assim, que depois dos 60 começou a ser descoberto. Ele um pouco antes, ele nunca viveu da sua atividade, ele era vendedor de pneus, então, assim, o maior nome da literatura, você vai tentar romantizar a vida dele. Não, ele era um vendedor de pneus, e não por isso ele deixava de escrever algo maravilhoso. Enfim, citando o Nepomuceno, foi o único prefácio que eu li, porque falaram para não ler antes, mas eu li agora ao final. Não há como fugir ao evidente. Rulfo é uma espécie de ícone para escritores de linhas, tendências e épocas e estilos completamente diferentes. Porque o que há nesse livro são linhas, estilos e épocas completamente diferentes. Você vê aqui também que logo depois dele acabar de escrever o Pedro Páramo, ele fala que eu tinha o voo, presume-se que o voo era a arte da escrita, ou o dom da escrita, mas cortaram as minhas asas. Ele nunca, de fato, desenvolve o porquê desse silêncio, mas, como a gente vê nesse livro, o silêncio é uma coisa muito importante. Acho que ele acabou mudando isso para a vida dele. E ele tinha um nome muito grande, o nome dele tinha, sei lá, 7 nomes, ele era Carlos Juan Nepomuceno Pérez Rulfo Vizcaíno, e ele decidiu escolher só o seu segundo e quarto, quinto nome para compor o nome de autor. Tem mais uma pessoa aqui entrando, deixa eu admitir.
Enfim, tivemos uma coisa relevante aqui do prefácio que a gente pode lidar. Claro, dada a dinâmica do clube, vamos falar para as pessoas que aqui nos acompanham pela primeira vez. É uma conversa, eu sou o tagarela da vez, mas, assim, eu não tenho nenhum poder sobre vocês, exerçam o livre-arbítrio, me interrompam, podem me mandar para aquele lugar, eu vou ficar zero ofendido, então, o que eles quiserem comentar, peço para que eu possa organizar um pouco melhor a ordem de cada um, que levantem a mão, mas caso estiverem sentindo especialmente inspirados e só quiserem me interromper e falar, falem. Dada essa introdução sobre a pequena e modesta vida de Rulfo, alguém tem algo a dizer? Alguns segundos de terrível silêncio passados. Opa, Roberta, por favor. Então, assim, o que eu achei, infelizmente, eu li antes, né, o prefácio de ler o livro, e assim, acho que seria melhor ter lido depois, mas não atrapalhou o processo. Mas o que eu fiquei, assim, viajando um pouquinho na história foi o quanto ele, de fato, tinha uma alta exigência super, né, exigente, a ponto de não publicar mais obras, ou o quanto ele entrou no nosso criativo, algo do tipo, né? Porque foram, né, 2 obras apenas nesse tempo todo de vida, e parou por aí, uma obra significativa, né, no contexto latino-americano, né? Então, eu fiquei um pouco pensativa sobre isso, porque às vezes acontece, de fato, com alguns autores, né, não escrevem vários livros, escrevem 1, 2, 3, que são incríveis e param por aí, né? Você que é escritor, você poderia falar sobre isso, né? Como é que é Então, esse processo, né? eu não sou escritor porcaria nenhuma, eu sou um moleque que escreve. Assim, eu tenho pouca experiência com isso, eu acho que diferente do Ruflo, caralho, eu escrevi errado aqui de novo. É Rulfo, nas minhas anotações está Ruflo, no Rulfo. Eu sou um escritor muito desleixado, sabe? Eu tenho pouca disciplina. Eu gosto do que eu escrevo, eu tenho orgulho do que eu escrevo, mas assim, é, para mim, a minha tática de escrita é eu jogo uma sementinha e eu tô no meio de um labirinto, e eu sei que tem várias saídas para esse labirinto, eu tô determinado a sair desse labirinto, mas tem horas que você desiste de sair, você fica um tempo a morrer ali no meio, e daí você sai por um caminho, você sabe que tem outro caminho, e você gostava daquele outro caminho, mas você não encontrou essa saída. Então, para mim, o que eu defino a escrita, que eu não acho que é uma arte, para mim, pelo menos para mim, particularmente, peço licença para abrir esse parênteses, para mim, a escrita é um esforço muito mais intelectual do que ele é artístico. Tanto que eu, em nenhum contexto da minha vida, jamais vou me chamar de artista, porque não acho que é o que eu faço particularmente, e o esforço de Rulfo, para mim, eu acho que nesse ponto ele é semelhante, porque é um esforço, assim, de artesanal quase, de você pegar um livro que era de 200 páginas e cortar precisamente onde ele via excessos, para deixar só o osso dessa história, que é tão árida quanto a boca desses personagens, que parece estar seca a história inteira em Comala. Acho que isso é um pouco que eu posso dizer sobre isso. Complementando um pouco o que a Roberta falou sobre a vida desse homem, então pode-se entender que tenha ele desistido da arte da literatura por diversos motivos, mas ele de fato viveu uma vida bem difícil, assim, México do início do século XX não deveria lá ser o lugar mais agradável do mundo. Ele também foi órfão de mãe e pai, circulou por várias casas, é um México pós-revolucionário, ele nunca fez faculdade, ele era um autodidata, circulava entre grandes nomes da literatura e é, ele é um livro que, sendo extremamente localizado, sabe, México, em Comala, numa cidade fantasma, ele é absolutamente universal. Isso não é uma frase minha, isso é uma frase da Laura Rossiasson no Literatura Fundamental. E agora eu abro espaço para o Vansan falar, e claro que o Vansan quer que você inspire, assim como Roberta, os outros 9 participantes, menos eu, menos você, os outros 8 participantes que podem falar também. Por favor. Bem, boa noite a todos. Uma observação que eu gostaria de fazer sobre não só sobre o livro, mas o clube de uma maneira como um todo, mais precisamente sobre esse livro, é que ele está me fazendo andar por terrenos até então que eu não costumava explorar. Eu sempre fui um leitor, gosto de ler desde muito jovem, mas as minhas leituras sempre foram mais seguras, vamos dizer assim. É uma coisa talvez clichê, não sei como que eu posso chamar isso. E o clube está me permitindo conhecer um horizonte um pouco mais amplo. Como eu falei, acho que no grupo, eu nunca havia lido um escritor mexicano até então. É até certa uma vergonha como você mesmo falou, né? Eu costumo ler uma literatura branca europeia, quando muito americana, não desço muito aos trópicos, e isso está fazendo muito bem para mim. Deste autor, eu percebi
que apesar dele lixar até os ossos, eu adorei essa expressão que eu encontrei numa crítica, que ele lixava até deixar só os ossos, que ele fala muito falando quase nada, e ele permite uma grande reflexão, né? Eu sempre soube que os mexicanos, isso o próprio Guilherme Del Toro fala quando o cineasta, né? Por que ele se inspira tanto, por que ele fala tanto da morte dos monstros, ele fala que só se poderia falar disso com categoria sendo mexicano, porque a questão da morte dos fantasmas é um assunto mexicano por excelência, segundo ele, né? E eu fui achando que eu ia encontrar uma coisa mais clichê, digamos assim. Eu me deparo com algo completamente novo. Vejo porque o Gabo, agora eu me permitindo intimidade com o escritor, fala tanto dele, de fato, ele é algo assim que exige atenção, ele lixou até os ossos, mas esses ossos são dificílimos de decifrar, exige uma atenção, é curto, mas exige uma atenção, e assim fiquei fascinado. Confesso que fiquei fascinado. Confesso que não, como eu falei, não entendi tanto quanto talvez eu deveria entender. Pretendo relê-lo em algum momento para tentar me aprofundar um pouco mais. Mas fiquei encantado. Pena que ele só escreveu basicamente isso, mas talvez tenha sido só isso que ele tinha para dizer, não é? Às vezes é isso que acontece, um evento astronômico, raro, único, e quem tem a oportunidade de ler, leu, quem não leu, passou. Brilhante. Acho que a única maneira de achar que Pedro Páramo ou a obra de Rulfo é clichê é porque você leu Gabriel Garcia Marques antes e você acha que o ovo veio antes da galinha, quando na verdade é o oposto. E, de fato, esse é o livro que inspirou muito Gabriel Garcia Marques. Obrigado aí pela abertura. Eu li mais ou menos meio que nem o Gabriel Garcia Marques. O Gabriel Garcia Marques, ele leu o livro em um único dia, em uma sentada, ficou abismado, leu de novo, e por essa abertura, ele incorporou vários dos aspectos de Pedro Páramo em 100 Anos de Solidão, o livro que eu ainda tenho que encarar por completo. Eu li uma parte, parei, tentei ler várias vezes na vida e não concluí, mas eu preciso ler, desculpa, peço a Deus, aos espíritos aí por não ter feito isso. E ele inspirou muita gente, foi inspirado por muita gente. Ele tinha conversa, ele era um contemporâneo de vários brasileiros importantes, sabe? Guimarães Rosa, Clarice Lispector, ele trocou cartas com Graciliano Ramos, então ele estava ali naquele meio, mas a grande comparação, que eu perguntei para um professor meu depois, a grande comparação que ele faz com o Guimarães Rosa, que escolhe o sertão, ou melhor, escolhe um ambiente rural brasileiro, enquanto o Rulfo vai para o mexicano, e em alguns momentos acaba por ser parecido. Diferente dos outros livros que a gente lê no clube, Ariane, muito obrigado por ligar a câmera, mas diferente dos outros livros do clube, esse é um livro sem grandes adjetivos, ele é um livro sem filosofices, como fala Nepomuceno, e, enfim, a gente pode falar então um pouco mais da obra e do contexto do que de fato das reflexões, porque esse é um livro que ele tenta ser reflexivo, sabe? Você vê ali essa moralidade dúbia do México nesse momento, sobre o coronelismo de Pedro Páramo, mas ele não tenta denunciar nada, não é um livro ativista, não é um livro político, sabe? E quando eu escrevo particularmente, eu não consigo escrever sem ter um propósito por trás, eu não consigo só escrever uma história, e por mais que ele acaba dando umas farpadas em alguns pontos da sociedade, o Rulfo, ele não tem nenhum pensamento prévio, penso eu, e isso a crítica concorda, de fato tentar ser um livro denúncia de qualquer coisa. Antes de fato entrar na história, alguém tem mais algum ponto a compartilhar? Nada não, só comentar que eu já tentei também ler Sendo Solidão 1 milhão de vezes, e o problema, né, as pessoas costumam falar por ser fantasia... Me esqueci, fantasia o quê? Realismo mágico? Realismo mágico? Realismo mágico. Por ser dessa forma, as pessoas falam que tem um certo treinamento. Eu tô acostumada a ler muitos autores, não sei se é o caso do Gabo, não teve mais contato com outras obras, então não sei, não vou afirmar, mas eu tenho contato com vários autores que a escrita é muito pretensiosa, e isso não me estranhou, porque às vezes eu conheço muitos autores. Eu vou bater no peito para afirmar que sim, eles inventam ou enfeitam e etc. Mas eu imagino que ele tem o que para tudo, e não foi isso que me barrou. Eu tive...
Eu tive problema para ler por causa dos nomes. Eu fiquei muito perdida com a repetição do nome. Eu tenho muito problema para ler livro, e por causa dos nomes e fulano, mas pera, mas esse é o pai, esse é o filho, esse é o irmão de quem? E por causa disso, toda hora eu pego para ler, consigo voltar, tenho com clareza toda a história. Se eu pegar para ler da metade que foi onde eu parei, eu conseguiria ler perfeitamente, mas por causa disso eu não flui, não vai. Fiquei perdida. Fazer Eu um recomendo, mapa. eu recomendo para você a edição da editora Record, que na primeira página tem uma árvore genealógica. Vou olhar agora. Obrigada. A primeira página é uma árvore genealógica. Eu ganhei de presente da minha então namorada do tempo, o Cenos de Solidão. Eu abri, eu achei que eu ia ler o prefácio e vi uma árvore genealógica com centenas de bom dia dos aurelianos lá da vida, né? Vou pesquisar, vou Enfim, tentar ver. eu ganhei, o meu box era Cenos de Solidão, Amor nos Tempos do Cólera e Eu acho que sei qual é. e Chronicle of a Death Foretold, como é que fala? Crônica de uma Morte Anunciada. E eu li todos, menos os cenas, eu fui tipo, evitando até eu não poder evitar mais, mas enfim. Gabo é um cara assim que você tem que ler, não posso dizer sobre os 100 anos, porque eu não acabei, mas os outros são espetaculares. Algum ponto mais a ser discutido? Obrigado, Lia, por compartilhar. Alguns que estão com a câmera desligada, ou mesmo a Ariane, que acabou de ligar a câmera. Se alguém tiver algo a dizer, abra o microfone e pode falar, senão a gente vai direto para a história e a gente vai discutir bastante sobre esse livro. Bom, excelente. Então nós vamos falar sobre Pedro Páramo. Esse é um livro que ele dispensa introduções, ou a menos seria bom se ele dispensasse introduções. Infelizmente, ele não é tão célebre quanto outros da literatura latino-americana. Eu, particularmente, se você me mandasse falar quem são os grandes escritores do México, eu não saberia te dizer. Agora eu sei dizer um. Eu sou muito mais concentrado da América do Sul, não tanto da América Latina. Realmente sou meio perdido. Nunca pensei em literatura mexicana, nunca havia pensado. Colômbia, Bolívia, Peru, sabe? Tem tanta gente legal. Brasil, Argentina, tem tanta gente maravilhosa que eu acabei não subindo muito. Quando eu subo, eu pulo direto para os Estados Unidos. E esse meio ficou meio esquecido por mim. Essa é uma culpa que eu devo carregar. Beleza, então vamos começar com esse livro que ele tem nome de gente, Pedro Páramo. Ele não é um livro assim, não é 100 anos de solidão, ele não é, sabe, ele é mais tipo Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele tem um nome no título, assim como todos os livros que tem nome no título. A gente lê alguns livros com nome no título, tipo Mrs. Dalloway aqui no clube, que são livros que ele diretamente fala, olha, o livro vai ser sobre isso. E a professora... qual é o sobrenome dela, perdão, professora Rociação, ela discute, né, por trás do nome Pedro Páramo, que Pedro pode pensar uma referência a pedra, e Páramo, deserto, então esse deserto de pedras. E é uma descrição perfeita não só do nosso protagonista, antagonista, vilão, herói, que é Pedro Páramo, quer dizer, mais vilão, zero herói, total vilão, mas também um ambiente onde tudo isso está inserido. E, enfim, isso é uma boa abertura, sabe? Engraçado pensar que há dois nomes na capa e do autor é o menor em comparação a Pedro Páramo, tanto que o Rulfo, assim como tantos outros autores, tiveram sua obra muito maior do que si mesmo. Isso, a gente já leu vários autores que tinham essa característica. E, então, esse livro vai se passar nesse sertão árido, quente do México, esse lugar desagradável de se viver, um lugar tão desagradável de se viver que a gente logo já vê que não mora ninguém. E o livro ele começa num ponto onde a mãe do nosso protagonista está no seu leito de morte, e o protagonista, Juan Preciado, é obrigado a fazer uma promessa. Eu sei que muitos aqui leram o livro, mas eu peço licença para ler esse começo. Eu tive o privilégio de ler na edição original, a edição em espanhol. Eu li o livro, acabei lendo o livro duas vezes, a primeira vez em espanhol, a segunda em português, e eu vou ler aqui em português para a gente poder falar. Vim a Comala porque me disseram que aqui vivia meu pai, um tal de Pedro Páramo. Ou seja, um cara que nem muito bem sabe, nunca nem pensou um tal de Pedro Páramo. Um tal de? É um tal fulano, um tal ciclano, um tal... tô nem aí. Minha mãe me disse, e eu prometi que viria vê-la assim que ela morresse. Ou seja, logo de cara a gente vê um livro onde um protagonista fala sobre a morte da sua mãe de um jeito que não há grandes problemas. O único paralelo que eu consigo pensar desse jeito é o Estrangeiro de Camus, só que, no entanto, o Estrangeiro de Camus, quando ele fala mamãe morreu, talvez tenha sido ontem ou hoje, não sei bem, é muito mais um ponto de melancolismo e melancolia e existencialismo do que, nesse caso, a cultura mexicana ser tão ligada com os mortos e, de fato, não haver lá tanta importância se alguém está vivo ou morto, dado que esses mundos podem se comunicar. E é o que a gente vai ver nesse livro ser desenvolvido. Então ele, assim, olha, casualmente falar, quando minha mãe morreu, eu vou lá visitar.
Enfim, e apertei suas mãos em sinal de que faria isso, pois ela estava morrendo, e eu decidido a prometer tudo, não deixe de visitá-lo, recomendou ela. O nome dele é assim e assado. Tenho certeza que tenho certeza que ele vai gostar de conhecer você. Então não tive outro jeito a não ser dizer a ela que faria isso. De tanto dizer, continuei dizendo, mesmo depois que as minhas mãos tiveram o trabalho de se safarem de suas mãos mortas. Ou seja, esse aqui é um livro de fantasmas, não um livro de terror, mas um livro de fantasmas. E a Tati Feltrin também viu o review dela, fala que é o livro de fantasmas favorito dela. Eu nunca li muito livro de fantasmas, mas eu devo dizer que esse também é o meu favorito. E ele fala que eles logo descobrem que esse é um pai que o abandonou, assim, nunca deu grande importância à Rua Preciado. É um pai que depois a gente vai descobrir que tem, assim, dezenas de filhos bastardos em Comala. A gente descobre que esse pai também é o coronel dessa pequena vila, ele dita tudo o que ocorre lá. E, novamente, por mais que ele relata que esse Pedro Páramo era um coronel, ele relata todos os crimes, enfim, coisas terríveis que ele fez, não é uma denúncia, não há nenhum ponto de, isso é imoral, isso foi incorreto. Não, isso foi meramente o que se passou. Beleza. Então, Comala, quando ele tá chegando a Comala, ele viaja a Comala, ele quase teletransporta da morte da mãe dele até Comala. A gente fica sabendo que passou uma semana desde a morte da mãe até o ponto que ele chega a Comala, e ele encontra esse primeiro personagem, que é o Abúndio. O Abúndio é esse indivíduo que tá caminhando nessa mesma direção, sem essa amizade instantânea, e ele descobre duas coisas importantes sobre o sujeito. Um, que ele também é páramo, ele também é um filho bastardo, ele não é páramo em si, mas ele é um filho bastardo de Pedro Páramo, ou seja, qual a chance dele encontrar um dos filhos bastardos no primeiro instante? E engraçado também um dos pontos que em várias críticas é revelado que eles estão discutindo sobre o lugar ser muito quente, sobre Comala ser muito, muito quente, e que quando ele, de fato, quando o Rua Preciado está chegando a Comala, ele está reclamando sobre o calor, o Abund, ele fala, fica tranquilo que isso aqui não é nada. Aquilo, Comala, fica em cima das brasas da terra, bem na boca do inferno. Digo eu que muitos dos que morrem lá, quando chegam no inferno, voltam para buscar cobertor. Essa foi uma das únicas frases que eu consegui soltar um ha-ha-ha, porque o resto é só tragédia. E a gente vai conversar sobre isso agora. E, de fato, uma coisa que não foi eu que percebi, foi a Tati Feltrin no review dela, quando eu fui ver depois, que o Abúndio e o Juan Preciado, eles estão numa descida, chegando a Comala. Então, assim, estão descendo ali até a boca do inferno. Isso vai ser um tema muito relevante, porque o grande tema do livro, no final das contas, não é tanto Pedro Páramo, não é tanto Preciado, quanto é culpa, religião e, enfim, almas penadas. E quando ele chega a Comala, ele é recebido por uma mulher que diz já saber que o Pedro Páramo que o Juan Preciado ia chegar em Comala, e fala, eu já sabia que você ia chegar, conversei com a sua mãe. Ah, mas, desculpa, senhora, minha mãe morreu há uma semana. Ah, mas eu conversei com ela ontem. E você vê quase que essa espécie de realismo mágico, porque nenhum dos dois dá grande importância sobre essa discordância, o fato do filho dizer que morreu uma semana e a mulher dizer que falou com ela ontem. Eles meio que deixam pra lá e falam, tá bom, confundi, desculpa. Enfim, esse é um universo onde você descobre que os mortos e os vivos têm voz plenamente, o tempo não faz sentido, o tempo não existe, é tudo comprimido, inverso, convexo, e nada é muito importante. Você descobre que basicamente todo mundo da história já está morto, inclusive ao concluir o livro você percebe que o próprio narrador, o próprio protagonista estava morto, o Abúndio, que era um amigo que ele conheceu, estava morto, a mulher que falou com a mãe estava morta, a mãe dele está morta, e também Pedro Páramo, ele descobre que também morreu há muito, muito tempo. E, enfim, então a caminho de Comala ele encontra esse homem, ele descobre que há vários filhos bastardos, e ele, com vários relatos dessas pessoas de Comala que morrem do jeito mais miserável possível, ele descobre que o Pedro Páramo era dono de tudo que eles conseguiam ver, ele era dono dessa grande fazenda, uma das maiores da localidade, que ele era um coronel, ou seja, ele mandava em tudo, ele era lei, ele era, sabe, realmente, assim, um coronel de sua época. E ele decide muito bem a vida e a morte de cada um, inclusive por causa de uma desilusão amorosa que ele sofre, uma desilusão em vários sentidos. Ele fala que a produção de Comala há de cessar, e porque muitos dos habitantes de Comala viviam de subsistência, eles morrem miseravelmente. E a história inteira tem aquela sensação de boca seca, como se realmente fosse muito, muito, muito miserável, mas não uma miséria que você vê, sabe, uma miséria brasileira, uma miséria mexicana, uma miséria, assim, realmente
no meio do nada, no sertão, no deserto mexicano, coisa que a gente não muito, a gente tem cerrado, a gente não tem deserto, eles têm deserto. E, enfim. Então Pedro parava nesse coronel e ele fazia o que bem quisesse, e ele não era lá um sujeito tão legal. E o livro, ele tem toda essa sensação de vida e morte. Claro, alguém quer comentar alguma coisa, alguma impressão sobre esse início do livro, sobre a história em geral, sobre os protagonistas, a Bund, o Pedro Páramo, sensações? Roberta. A única questão que trouxe, talvez, não sei se alguém vai se identificar, mas, assim, a questão do presente e o passado na história, né? Os vários narradores, ok, você vai caminhando junto ali na história, mas você fica, pelo menos eu fiquei em alguns momentos com dificuldade de entender, dentro daquela lógica, vamos dizer, da narrativa, o que já tinha se passado, porque voltava, depois ia para frente, depois voltava para o narrador principal, vamos dizer assim. Isso trouxe aquela sensação meio de caos na história, na minha perspectiva, mas tinha um sentido, né? Mas, assim, trazia uma certa confusão no meu entendimento, assim, ainda mais porque, por exemplo, eu não li de uma vez só, né? Eu li, acho que eu li em 2, 3 sentadas, mas, assim, não foi de uma vez, então acho que me gerava um pouco dessa confusãozinha entre passado e presente, vamos colocar assim. Antes de passar a palavra para o Vansan, eu quero conversar um pouco sobre isso, e claro, aqueles que querem comentar sobre o meu comentário ou comentar sobre o que a Roberta disse. Realmente, esse é um livro, assim, árido, tal qual o seu enredo. Ele não é um livro agradável de se ler, assim. Eu particularmente, achei ele muito viciante, porque é tão simples de ler, não é difícil de ler, as palavras em si são tranquilas, é um livro acessível nesse sentido, mas realmente parecia que havia uma história que já era de início mais ou menos inteligível, não era assim, ela é completamente coerente, mas é difícil de digerir. E ele falou, deixa eu cortar aqui, boa sorte. Fica tranquilo aí, leitor. E, sabe, uma bagunça entre aspas e travessões, e passado, presente, o mundo dos vivos, dos mortos, o reconhecimento de que alguém está vivo ou morto, e de fato você não sabe se a pessoa está falando enterrada, ou se é só uma voz, um sussurro que a pessoa escutou, ou se isso é um narrador que está vivo agora, ou se ele morreu e voltou à vida, ou se ele está morto, ele saiu do túmulo, só quer reclamar e vai voltar depois. Se a história que está acontecendo é de fato um filme que está se pintando na frente dele, se é só uma referência feita para um outro personagem, ou se é um narrador em terceira pessoa contando sobre o que aconteceu, é uma grande bagunça. Eu achei isso, diferente de você, Roberto, eu achei isso muito viciante, porque ao final de cada capítulo não era aquele livro assim, que deixa você no cliffhanger, né, deixa você assim, então o vilão apareceu, e você fala, nossa, quer ver o que vai acontecer? Não era isso, era finais áridos, finais assim, sem sentido, e quando voltava, não era assim, te deixei aqui, te pego pela mão de novo e volto no próximo capítulo. Não, é tipo, toma um soco na cara, eu vou para aquele outro lado da cidade, com outro personagem, que talvez está vivo, talvez está morto, eu não vou te falar agora, e boa sorte. E isso eu achei muito interessante. Eu tive. Minha segunda releitura minha segunda leitura foi há uma semana no avião. Eu li numa sentada no avião, o cara do meu lado estava fedido, então eu falei assim, preciso concentrar em alguma coisa para eu não morrer com esse fedor. E, meu Deus do céu, desastroso. E o cara era um cara tão bonito, um cara bonito e fedido ainda. Enfim, parênteses sobre essa discordância. Eu li, eu falei assim, não parava de ler, porque eu estava sempre confuso, sempre 2 passos atrás do escritor, mas não por isso não imerso. Tem livros de autores menos conhecidos, autores assim, iniciantes que eu já li, que eu falo, olha, esse é um livro ativamente ruim por causa disso, enquanto no caso de Pedro Páramo, não é o caso, é um livro excelente, apesar disso, ou por causa disso. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Antes de passar a palavra para o Vansan, Roberto, você quer complementar, ou... Então, exatamente, ele isso não tornou a leitura ruim, né? Só gerava, vamos dizer, emocionalmente esse caos na hora de ler. Mas achei que a estética do livro, vamos colocar assim, é bem diferente, né? E acho que foi uma oportunidade muito interessante de ler esse livro, porque eu acho que eu não leria esse livro sem uma indicação, sem uma referência.
Acho que não é um livro que me atrairia. Então, assim, de vez em quando, ler livros, né? A gente lê livros um pouco diferentes das estéticas que a gente costuma ler, traz esse desafio, né? De compreensão, né? Cronológica, natural, sobrenatural, vivo, morto, enfim. Então, assim, foi uma experiência de caos, mas não tornou o livro ruim por conta disso, né? Exatamente. Eu também não teria lido se não fosse por uma recomendação. Esse livro foi recomendado para mim uns 3 anos atrás, na Livraria da Vila. Eu estava levando alguns livros pequenos e é uma livreira que eu respeito muito, e respeito muito a opinião dela. Ela me recomendou 5 livros, eu levei 4. O que eu não levei foi Pedro Páramo. E não me convenceu, não achei agradável, não teria lido. Para mim, parecia uma versão secundária de Cena de Solidão. Eu falei, bom, por que eu vou ler a versão secundária se alguém fez melhor? Mas, spoiler, ninguém fez melhor. Esse é exatamente o ponto. O Gabo, ele se inspirou, mas em nenhum momento ele tentava ser normativo no ponto de tentar chegar a, a, ao Ruan Rulfo. Avança. Bem, eu acho interessante com relação, completando tanto o que você falou quanto a Roberta, nessa questão temporal. Eu até umas 2 semanas, eu comentei no grupo, você inclusive respondeu, sobre que eu não vi nem como capítulos, mas como interlúdios, porque parecia uma quebra. E eu fui procurar um pouco mais sobre o livro, e eu vi que é uma questão muito de oralidade, né? Ele busca replicar a oralidade na escrita. E me parece assim que essa questão temporal dele, que a gente não identifica muito bem o narrador, né? Porque muda o narrador o tempo todo. Tem uma parte mais pro final do livro que está conversando, você acha que é o narrador principal, e daí você descobre que na verdade é uma mulher, e que o próprio narrador não sabe quem está falando, né? Ele se pergunta e fala, mas quem está falando? E você descobre que existe fofoca no cemitério. Então eu tenho para mim que uma coisa interessante desse livro, dessa questão da quebra da lógica, e isso é totalmente fontes, vozes da minha cabeça, mas o que o Ricardo falou me lembrou um pouco, quando ele estava falando do avião, do nada ele cortou a conversa, porque ele lembrou do cheiro do passageiro ao lado, fez uma referência à aparência dele, e a gente poderia continuar nesse caminho, cada um falando uma coisa, e depois a gente voltaria para uma narrativa, entre aspas, principal. Então, assim, e a característica da oralidade, né? Você fala, aliás, lembrei de tal coisa, e você vai puxando uma conversa é assim, uma conversa começa numa linha e ela vai para caminhos que às vezes a gente nem lembra, e do nada a gente volta para onde a gente estava. E ele transforma isso num livro. Então, assim, é interessante como você transmite uma característica da oralidade, e isso me deixou mais confortável com a cronologia. Quando eu parei para pensar dessa maneira, que a oralidade tem isso, você conversa. E se você pegar uma pessoa mais velha, eu nunca conversei com um morto, tá? Com todo respeito a quem acredite nisso. Mas se você pegar uma pessoa mais velha, ela vai falar de histórias de 50 anos que ocorreram com ela. Porque ela vai fazer um link entre o que está acontecendo aqui com uma coisa que ela viu lá atrás. E uma cidade do interior, como Comala, né? Uma cidade fantasma no interior. Mais ainda, porque o povo adora fofocar em cidade pequena. Eu sou de uma cidade pequena e sei disso. Então, assim, quando eu entendi, ou pelo menos eu absorvi para mim a ideia dessa questão da oralidade escrita, o tempo ficou mais confortável para mim, essa ausência da linearidade. E eu achei muito interessante a ideia de transformar. E realmente, você vê que acho que eu nunca vi, talvez nunca veja alguém escrever tão bem o oral. E eu acho que é isso que torna o Pedro Páramo tão fascinante. Guimarães Rosa. Vai da Guimarães Rosa. Eu tive problema com o Guimarães Rosa para entender o pensamento dele. Aquilo era um. Nossa, eu não vou fazer críticas a Guimarães Rosa, quem sou eu, né? Mas enfim. Mas calma, o que você leu dele? Deixa eu ver. O clássico do Sertões e. Calma, isso mesmo. E quando começa de um jeito que é o pensamento do sujeito. E não tem começo, meio e fim. Eu acho assim. E eu acho que talvez é isso a linguagem dele ajuda. Porque é uma linguagem que ela não é, pelo menos a tradução, né? Não sei o original mexicano. Mexicano, não, espanhol doméstico. Eu não sei no original doméstico, mas eu achei a linguagem mais acessível. Eu achei Guimarães Rosa, ele é regionalista, então obviamente ele vai
repetir o Grande Sertão, ele vai repetir uma linguagem local. Talvez porque eu não sou de lá. Grandes Sertões não, né? Grande Sertão. Grandes Sertões, Grande Sertão. Veredas. Acho que é Grande Não lembro Sertão agora. Veredas. Grande Sertão Veredas. Ele vai fazer de uma maneira que eu tenho muita dificuldade em entender. Talvez seja uma prepotência paulista, sou de São Paulo, não entender direito, não me aventurar num regionalismo nesse sentido, e estou lendo um homem traduzido, né? Não sei se no espanhol do México, você que leu pode me dizer, se é mais intrincada a escrita dele, mas eu achei mais simples de compreender. Olha, tipo, as palavras que eu traduzi do espanhol não eram para que eu tive que parar, assim, que o meu espanhol é bom, mas não é fluente a ponto de eu não precisar ler nenhuma palavra no dicionário. Quando eu parava para ler, nunca era palavra que, tipo, o dicionário não tinha definição, ou que tinha aqui num dicionário informal que falava que era uma palavra regional. Eram, assim, palavras do espanhol que eu não sabia. Então, assim, que a questão com o Guimarães, acho que isso é um paralelo relevante, talvez a gente pode fugir um pouco para falar sobre ele. Assim, eu nunca li Grande Sertão Veredas, eu tenho medo de ler Grande Sertão Veredas, não tenho grande vontade de ler nesse momento da minha vida, mas um professor que eu respeito muito, 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 da minha faculdade, ele tem a sala dele, né, enfim, que ele trabalha, e ele, quando você entra na sala dele, sempre tem 3 livros na mesa dele. E ele fala que isso é um desafio, é um teste para os alunos. Todos os alunos que entram na sala dele, ele deixa esses 3 livros. E o teste é se o aluno interage com os livros ou não. E se o aluno interagir com os livros, ele vai lidar com o aluno de maneira diferente. Se o aluno se o aluno cagar para os livros, ele vai tratar de outra maneira. E os 3 livros que ele tem na mesa são A Insustentável Leveza do Ser, Amor dos Tempos do Cólera e Grande Sertão Veredas. Então são bons livros para ter de teste. O meu único contato com Guimarães Rosa foi na escola, quando eu tive que fazer vestibular, que era Campo Geral. Eu tive dificuldade de entender, mas a minha irmã gêmea, que é tipo eu, só que muito, muito, muito mais evoluída e muito mais inteligente, ela leu e chorou, 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 chorou. E minha irmã não é uma pessoa que chora, e é um livro de 70 páginas, então talvez tenha coisa por aí. Mas voltando, eu realmente avancei esse comentário que você fez a respeito de, tipo, ir e voltar, ir essa oralidade, é uma característica muito importante desse livro. Aqueles que participam do clube, tem poucas pessoas aqui que, de fato, são do clube desde o início, assim, desde os primeiros clubes, sabem que eu sou, em geral, tirando esse encontro que está um pouco mais aberto, mas eu sou, em geral, muito cartesiano. Sabe? Eu sou muito organizado sobre o que eu vou falar, e eu, em geral, não saio muito da história. Eu vou assim, autor, história do autor, livro, enredo, reflexão e pontos e conclusão. É sempre assim. Então, isso se reflete na minha escrita. A autora Patrícia Mello, que foi uma das poucas autoras assim bem reconhecidas que de fato leram o meu livro, ela veio fazer uma crítica para mim, e uma das grandes críticas que ela faz ao meu livro foi que eu explico muita coisa, eu subestimo muito o meu leitor. E é muito verdade, eu concordo totalmente com ela. Ela adorou o livro, ela achou o livro excelente, isso foi a maior honra que eu recebi, mas ela falou, olha, cara, você tem que ser mais oral, você tem que explicar menos as coisas. Você tem que, tipo, ir de uma cena a outra sem falar que o leitor, o protagonista abriu a porta com a mão esquerda e viu o que tinha dentro. Só passa pra lá e confia no seu leitor. Isso é uma coisa que eu não sei fazer, então pra mim essa oralidade é muito difícil de acompanhar. Eu gosto de gente, eu gosto dos franceses, eu gosto dos europeus por causa disso, porque eles são muito, 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 muito diretos no sentido de que eles falam de tudo. Eu gosto disso particularmente. Mas, perdão por esse interlúdio, obrigado, Vanessa, pelo comentário. Você quer complementar? Não, tá certo. Beleza. Excelente. Então, de fato, as coisas de fofoca no cemitério é um ponto importante do livro. Eu já vou chegar no que foi o meu ponto de reflexão mais importante, que é o padre. Eu quero falar muito sobre o padre. Acho que, estando em paz, eu peço desculpas aí às blasfêmias, mas hoje eu vou me permitir, como eu já disse nos encontros anteriores, Deus não me assusta. Então, vamos falar sobre ele. E nessa história é muito, muito relevante justamente essa questão do medo de Deus, o medo da morte, o medo dos pecados, a culpa, o poder de um padre em absolver alguém, o de fato que acontece quando esse poder é removido e o destino de Comala se concretizando diante disso. Mas fofoca no cemitério, pessoas conversando sobre outras pessoas, várias histórias que se desenrolam ao mesmo tempo, e o que o Juan Rulfo está tentando fazer pra gente por meio de várias histórias trágicas, horríveis, de tipo, um cara que perde a esposa, fica bêbado, vira um bebum e mata alguém sem querer. O padre que tem seu filho, sua sobrinha estuprada e seu irmão morto pelo filho de Pedro Páramo. E, enfim, a melhor amiga da mãe do Juan Preciado, que sofreu a vida inteira por nunca ter conseguido ter um filho e morre também. E todas as questões que são, sabe, essa beirando o real e o imaginário, e você nunca achando que ninguém é devidamente louco, e só realmente essa é a realidade. Tem um ponto aqui que ele fala que a
qual era o nome dela, caramba? Doroteia, se não me engano, ou era a Dolores. A Dolores era a mãe, eu acho, a Doroteia, enfim, uma das personagens que era a grande amiga da mãe do nosso narrador principal, nosso protagonista, desculpa, ela fala, quase fui sua mãe. O que isso significa? Quase fui. Isso não significa nada. Cientificamente, ou você é minha mãe ou você não é. Se você não for, se você for minha mãe, eu tenho um par de genes ali que são seus. Se eu quase fui, o que significa ser quase sua mãe? Acho que é aí que entra um pouco dessa magia. Quase fui sua mãe, né? Isso a gente vai descobrir depois, que é a mãe de de Rua Apreciado decidindo não se deitar com o Pedro Páramo na sua noite de núpcias e dedicando aquela noite à sua amiga, que dentro do Pedro Páramo, mas enfim, acaba não tendo seu filho. E essa mulher, o grande sofrimento da vida dela, um dos grandes sofrimentos, é nunca ter tido um filho, e ela quase olha pro Rua Apreciado com a sensação de posse, assim, você é tanto meu quanto da sua mãe, mas não é esse o fato. E é uma mulher que andava pela vila com uma trouxinha fingindo que era o filho dela. Enfim, era uma mulher que nunca se resolveu muito bem com o fato dela ter um útero murcho, né? Como ela vai falar de um dos sonhos dela. Mas. Opa, tem gente querendo entrar. Enfim, Fofoca no Cemitério, essas histórias trágicas que estão ali se interligando a ponto de mostrar essa visão geral do Pedro Páramo, porque interação direta, apesar de ter essa coisa de vivo e morto, e eles poderem conversar livremente, sem grandes atritos, Rua Apreciado, salvo algum engano, eu não acho que ele de fato tem contato direto com o seu pai. Tipo, oi pai, eu sou o Juan, prazer em te conhecer. É sempre por relatos de terceiros eles que estavam sobre o mando desse coronel e sofreram muito na mão desse cara. Como eu já disse anteriormente, essa vila parou de ter produção porque o Pedro Páramo decidiu que assim seria, e muita gente morreu de fome por causa disso. Essas histórias trágicas pintam essa imagem, e a história trágica, que na minha opinião é a mais importante, é a do padre Qual era o nome dele? Alguém lembra? Rentíria? Alguém se lembra o nome do padre? Acho que é Bom, enfim. Renteria. Renteria. Renteria, obrigado. Não sei como Renteria. se pronuncia, mas é tipo isso. Renteria, obrigado. Deixa eu só confirmar aqui. Isso, padre Renteria, obrigado, gente. E isso a Laura Rossiassan, a professora, ela fala que renteria, que remete à renda, né? E esse é um padre que o dinheiro tem muita influência na vida dele, porque, de fato, nenhuma das instituições dessa pequena cidade está alheia à corrupção. E o padre, ele é uma vítima muito clara disso, porque você está ali naquele ambiente cheio das almas penadas, e o personagem-chave para a existência dessas almas penadas é o padre, que, assim como todos os outros, morreu há muito, muito tempo. Enfim, essa é uma cidade esquecida por tudo, por todos. Não é Mexico City, não é Cancún, não é nada. É uma cidade no meio do nada, ela foi esquecida. É um dos poucos portos seguros que essas pessoas têm. É a Igreja Católica, que, novamente, não como forma de denúncia, mas como forma de relato, está em decadência. E o padre acabei de esquecer de novo, o padre Rentíria. Repita para mim, por favor. Renteria, obrigado. O padre Renteria é, de fato, uma personificação dessa igreja decadente, e sobre esse asilo que não era lá tanto asilo, porque a miséria era tanta que nem Deus poderia salvá-los, e, ao final da história, tendo o padre perdido as suas qualidades de absolvidor das almas, acaba condenando todo mundo a ser um bando de bicho penado andando por aí. Enfim, então esse padre, ele se corrompe, o seu confessionário é praticamente artificial, ele ouve os pecados, fala, reza 10 Ave Maria, 3 Pai Nosso e sai com a vida, ou faz essa e aquela doação. Mas ele era um padre que, apesar de estar numa posição de liderança em Comala, ele é tão pobre quanto as outras pessoas, e há esse filho de Pedro Páramo que, lá pelas tantas, morre, e esse é o filho que estuprou a sobrinha do padre Renteria, e também matou o seu irmão. Então, um cara que o padre fala, sinto muito, Pedro Páramo, mas eu não vou fazer a missa do seu filho, porque, convenhamos, passa da indecência. Mas ele aceita um suborno, porque de reza não se vive um padre, e, enfim, ele teve que aceitar esse suborno, fez a reza fez a missa do filho do Pedro Páramo, e por causa disso, os seus superiores removeram dele as suas qualidades de padre. Apesar dele ainda ocupar a posição de padre, ele não deixa de ser o padre Renteria, ele ainda é para todos os efeitos, aquela
a população ainda é o padre renteria, mas ele não pode, assim, legalmente, do sentido cristão, não pode mais, não tem mais essa autoridade sobre as almas, e agora ele não vai mais poder absorver as almas. E por causa disso, todo mundo morre sem pecados confessados, ou ser confessado sem pecados absolvidos, e as pessoas estão agora andando pela terra, vagando nesse purgatório, sem muito ter o que fazer. E essa é a minha conclusão de todas as pessoas, incluindo o nosso narrador, e incluindo Pedro Páramo. Em alguns momentos da história, de fato, a visão de Pedro Páramo é adotada diretamente, como Pedro Páramo criança, ou Pedro Páramo falando sobre seu filho, ou Pedro Páramo subornando aqui e ali, ou Pedro Páramo falando com os revolucionários, enfim, com Susana Sanjuan, se não me engano era o nome dela, e o pai dela também, que era o que morreu na mina de carvão. E o tema mais importante por causa disso é a culpa, porque para além do fato de ser uma cidade, nada muito indica que esse livro não seria um livro que se passa numa espécie de inferno, porque é quente, é miserável, todos são pecadores, é tudo terrível, todos morreram mortes terríveis, e todos ali estão vivendo uma vida absolutamente transparente, porque o fato deles serem mortos permitem uma visão anciã diante da vida deles que não tem por que mentir. Foi isso que eu fiz isso e aquilo, e incrivelmente, a visão dos Páramo, ela nunca é de fato adotada como o próprio morto descrevendo sobre si mesmo, mas mais as histórias que eles passaram durante a vida. Antes de a gente discutir o tema da culpa, da morte e a condenação, né, dessas pessoas, alguém tem algum comentário? Você, Thalia, Ariane? Não? Bárbara, Anthony, pessoas que ficaram um pouco mais quietinhas? Beleza. Então, esses aqui vão ser os meus comentários, praticamente comentários finais, nesse sentido, porque o meu último comentário é a respeito dessa vida após a culpa, ou vida após a morte, a culpa que eles carregam, e, enfim, isso quase me remete ao meu sentido seria o pecado inicial, que era você não sentir nenhuma dor diante da morte da sua mãe, você é um cara que tá ali vivendo sua vida, sua mãe morre, acabou, segue sua vida, enfim, os pecadores, eles se amontoam, e ao final da história, a história conclui isso de um jeito bastante enigmático, e na versão em espanhola, a versão em espanhol mexicano, é o Pedro Páramo, ele se apoiando na... fica tranquilo, André, comente se você se sentir confortável ou se tiver algo a dizer. Eu, assim como Pedro Páramo, o Rulfo, não vou me forçar a fazer comentários que não acho que são relevantes serem feitos, eu vou decidir ficar calado com uma obra curta por essa tarde. Mas a história, ela se finaliza com a morte de Pedro Páramo, que é muito, muito, muito semelhante, na minha opinião, não a maneira como ele morreu, mas é muito semelhante, no meu ponto de vista, do final de Crônicas de uma Morte Anunciada. Pelo menos para mim, eu vi muito, sabe, foi a primeira coisa que eu pensei, desde o início você sabe que alguém está morto, ou que ele morreu de alguma maneira, você não sabe muito bem como, e você está ouvindo vários relatos de tudo ao redor desse relato, a não ser a morte, e a morte é muito parecida, desculpa aí, um pequeno spoiler, mas é a pessoa andando dentro de casa com uma ferida abdominal e, enfim, caindo e morrendo. A única diferença é que o Harris Mágico aqui toma mais conta de Rulfo do que de Gabriel Garcia Marques, porque o final ele fala que em um único, tradução direta, minha tradução assim, livre do espanhol, em um único golpe seco contra a terra, ele se foi desmoronando como um monte de pedras. E ele era Pedro Páramo, as pedras no deserto, e foi assim que ele chegou ao seu fim. Tayla? Oi, tá escutando bem? Perfeitamente. Certo. Uma coisa, eu só queria fazer uma observação. Eu percebi bastante na obra que ele traz a essência de cada personagem, porque, como você disse, eles não precisavam mentir. Então, ali onde eles estão, é só a essência deles, de cada um deles. São, tipo, o pior e o melhor. Tipo, no caso, só o pior, tipo assim, das mortes, tipo, o que chegou, eles fazem, o que levou eles a morrer daquelas formas, o que aconteceu durante a vida deles não é tão mostrado, mas, tipo assim, é a essência ali da miséria, tipo, o peso. Então, é uma obra muito forte, muito, tipo assim, você vai ler, você fica, tipo assim, um pouco em choque com tudo que está acontecendo, com as observações de cada personagem, mas, ao mesmo tempo, se você trazer para uma realidade, até hoje nós podemos encontrar isso. Eu acho que essa foi a parte que mais me pegou, não só, tipo assim, que a gente, às vezes a gente mente ali um pouquinho só para parecer que estamos melhores, mas, no fundo,
é aquela essência mesmo miserável da vida. Eu acho que foi mais ou menos isso, essa minha observação. Esse é um ponto muito perspicaz, esse é um ponto que pega bem na obra. Agradeço, Tayla, pela coragem e disposição de comentar com a gente, compartilhar seu ponto de vista, e dois, por atingir um ponto bem interessante sobre o livro. As pessoas elas estão mortas, não importa o que elas façam, céu e inferno, ou melhor, céu não é uma opção, quem sabe purgatório é o inferno, ou se eles já estão lá e só não sabem. Então, assim, mentir não basta, e nessa sociedade com tamanha miséria, não resta muito espaço para o humano ser bom quando ele está tentando sobreviver. Se ele está tentando sobreviver, ele faz o que ele precisa. O padre vai ser corrupto, o assistente vai dar as mocinhas para o meio do páramo, enfim, cada um corrompe a sua moralidade ao que é necessário para que se garanta a sobrevivência. E não posso. A gente não pode culpar ninguém, porque no final do dia, muitos de nós aqui têm uma cama confortável e comida para comer. Então, essa miséria terrível, esmagadora, é quase incomparável para aqueles que estão aqui tendo tempo num domingo para discutir literatura. Esse ócio é característico de alguém que tem, no mínimo, comida na mesa e um lugar para dormir. E essa miséria realmente é o pecado, a tristeza, pessoas que mataram, morreram, estupraram, incesto, blasfêmia, sabe? Todos os pecados que você pode imaginar ali. Vamos, qual que falta? Falta incesto, falta assassinato, falta o que mais falta? Roubo, enfim. Tudo isso está lá. E as pessoas, elas não têm muito por que mentir, sabe? Hoje em dia a gente esconde, fiz isso, fiz aquilo, de fato, faz parte da minha história, melhorei, faz aquele discurso, assim, bem político, não, isso não sou eu, não é que eu sou. Não, esse fui eu matei, eu bebi, eu espanquei, estuprei, o que quer que seja. E está bem claro nessa história. Antes de passar para o Vansan, que sempre tem comentários muito perspicazes, eu gostaria de perguntar se alguém tem algum comentário sobre o comentário da Tayla. Ou algo nessas linhas. Não? Beleza, então a gente passa para o Vansan. Estou na sua frente hoje, Roberto. Ao contrário de normalmente você começa e eu finalizo, vamos inverter a nossa ordem hoje. Eu tenho uma observação sobre a questão da culpa, né, porque ela é uma obra que trata de culpa, a morte e a culpa. Mas uma coisa que eu observei, e eu vou rever o livro, eu vou contar vez por vez, porque eu quero ter certeza que eu não estou falando besteira. Mas eu estou partilhando com vocês, porque estamos entre amigos, então, se já falando coisa muito errada, depois eu me corrijo. Mas eu percebi um detalhe no livro que é em relação ao descanso. Em geral, você falou da cama, né? A ideia da cama. Você tem a cama para se deitar. Nessa obra, eles têm um sério problema para dormir. Se você pega o narrador principal, Juan Preciato, em todo momento ele tem um problema com a cama. Ou a cama não existe, ou ele tem que dividir a cama com a incestuosa, que ele dorme num canto, depois dorme com a incestuosa na mesma cama. E quando ele finalmente vai ser enterrado, nem enterrado sozinho o homem consegue. Porque ele está sendo enterrado com uma outra pessoa, que é a Doroteia, né? Eles estão dividindo o caixão. A Susana não dorme nunca, em momento nenhum. Ela é atormentada pela noite. Ela não pode nunca desligar as luzes, né? E a cama é um tormento para aquela mulher. É na cama que existem todas as violências sexuais, elas são descritas em certo momento como o cara que abre a janela e invade a cama da sobrinha do padre. O padre Renteria, ele é descrito em vários momentos como... vários momentos não, perdão, acho que 2 momentos. Em que ele está na cama, não consegue dormir, se levanta e começa a andar. E assim, se você imaginar a cama, você imagina como repouso. O sono dos inocentes, né? A gente associa uma noite bem dormida com uma pessoa inocente. E esse povo não consegue descansar em momento nenhum. E eu acho, e isso é retratado, na minha opinião, nesse ponto de que não tem descanso. Essa gente não descansa. Até o Miguel, quando morre, no finalzinho do livro, né? Quando pega o corpo dele não é depositado em cima de uma cama, é em cima de um pedaço de madeira, não lembro agora. Essa questão de uma culpa eterna é uma culpa sem descanso. E eu acho, como que esse livro fala, né? Dessas pessoas que tiveram vidas desgraçadas, atormentadas, ou porque sofreram, ou porque fizeram sofrer, ou pelos dois, e como elas não conseguem descanso em momento nenhum. E eu não entendo, a princípio, e porque o narrador, né, o Preciato, ele é a pessoa mais atormentada com o descanso, porque ele é o que mais vezes é mencionado tentando dormir e não conseguindo. Eu acho isso interessante, porque como o descanso nunca chega para essa gente. Terminei. Extremamente interessante. Muito interessante esse comentário. Eu li
bastante de coisas secundárias sobre esse livro para fazer esse encontro, porque, assim, é difícil, sem textos de apoio, desenvolver um encontro de 2 horas sem ser um especialista em literatura latino-americana. E essa não foi uma análise feita, sabia? Então, acho que, mas no fundo, você está falando de uma coisa que todos nós chegamos, mas por pontos diferentes. Eu cheguei dando mais ênfase ao fato do padre não poder mais absolver a culpa daquelas pessoas e por isso agora são almas penadas. Você fala do ponto das pessoas viverem uma... Desculpa. Não, desculpa nada. Viverem uma morte sem descanso, porque é isso que eles fazem, vivem uma morte sem descanso, onde parecem estar eternamente desconfortáveis, sobre um solo árido, que, sabe, quando a chuva vem, no desconforto da umidade que está caindo nesses corpos, enfim, e eu não tinha parado para pensar exatamente o que significaria o nosso protagonista, ou um dos protagonistas do Rua, ser enterrado com outra pessoa. Isso não foi algo que me impactou, eu achei, não foi um ponto para mim assim quase secundário, mas parece fazer sentido, e isso é uma análise muito interessante, aqueles que eternamente talvez nem buscam mais conforto, assim, dormem de olho aberto olhando para cima, porque não é mais uma opção para eles. Muito, muito, muito legal. Eu suponho que a Roberta queira fazer um comentário por si só, mas talvez até comentar sobre o Vansan. Antes de passar para a Roberta, alguém tem algo a dizer sobre essa reflexão do Vicente? Então, Roberta, por favor. Na verdade, acho que é para complementar, assim, diante do que vocês estão falando, me veio muito forte a ideia, já que a história tem um paralelo, vamos dizer, com culpa, purgatório, inferno e tudo mais, a culpa traz essa ideia de continuidade, de você ficar conectado com aquele câncer que te corrói, vamos dizer assim. Então, acho que a história fica muito... As noites são quentes, eles não dormem bem, não tem onde dormir, não, né, o calor, tudo isso traz esse lugar, né, de conexão com as transgressões, que são super trazidas, né, de formas diversas na história. Né? Então, acho que ficou muito esse ponto que você trouxe do não descanso, é isso, né? A consciência pesada, né? Aquela, às vezes até a inconsciência das coisas, mas corroendo de alguma forma, né? Então, dá essa ideia de que aquelas pessoas ficavam num contínuo, né, de sofrimento, né? Como se fosse um purgatório, um inferno, ou, assim, por mais que o autor não tivesse uma militância, mas ele pontua diversas situações do modus vivendi de um povoado naquela época, naquele deserto. Então, assim, querendo ou não, tem, né, essas referências aí, por mais que não sejam levantadas de uma forma militante, mas traz essa analogia com como se fosse um inferno, como se fosse um purgatório, como se você ficasse o tempo todo envolvido na culpa, corroendo e matando, de certa forma. Pelo menos foi a perspectiva que eu tive. Concordo com você, Roberta, e foi um complemento muito, muito perspicaz do comentário do Vansan. Acho que esse é o ponto a se tirar desse livro, além de ser uma história espetacular, que eu acho que merece. Aqueles que não gostaram do livro, que eu sei que são muitos, relê o livro daqui a alguns anos, ignora ele, deixa de lado, deixa ele lá feder um pouco na sua estante, até coloca na parte de estante de livros que você não gosta. Eu faço isso, eu tenho uma estante de livros, eu sou muito arrogante com as minhas leituras, eu tenho uma estante de livros que eu não gosto, esses livros não merecem estar na minha estante principal, eles ficam em outra. E, enfim, pode deixar nessa estante aí se você tiver, mas eu acho que esse é o livro que merece revisitar. Eu tive o privilégio de ter um longo voo com uma pessoa fedida do meu lado para me concentrar bem nessa leitura, e eu sei que eu vou ter que reler. Eu não sou muito de releituras, eu acho que a vida é muito curta para ficar relendo livros, tem que explorar mais. Eu sou uma pessoa assim, bastante de hábito, eu gosto de ir nos mesmos restaurantes, comer a mesma comida, ver os mesmos filmes, mas literatura, eu não gosto de repetir. E esses são os livros que eu sei que eu vou repetir. E, justamente, eu quero entender, sabe, pegar um pouco mais, depois de ler os livros de apoio, os prefácios, pós-fácios, etc. E antes da gente, de fato, finalizar, sei que a Lia já está fazendo, assim, comentários finais. Eu tenho mais uma pergunta para vocês, mas eu vou só tratar aqui do que foi dito. Adendo, o Ricardo falou sobre não ter medo de Deus, esperava uma terrível heresia, achei suave. Não, o que eu quero dizer com isso aqui foi mais eu sempre me manifesto nesse sentido, porque foi mais sobre o encontro passado, né, sobre as intermitências da morte, ou talvez sobre a Clarice Lispector, que eu fui muito mais herege, e eu falei assim, olha, você muito, aqui é livre mercado de ideias, aqui não tem nenhum guru, não tem ideologia, não tem, sabe, assim, se
a única luta será a luta contra a intolerância. Assim, paradoxo da intolerância reina aqui, mas de resto, que a verdade e a mentira corram soltos, a gente acha que é a melhor conclusão. Só quis dizer para falar mais confortavelmente, sem medo de falar sobre a corrupção da Igreja Católica, a decadência, enfim, sobre várias falácias, e, enfim, que existiam nesse contexto. A Lia falou, prazer ter estado nessa reunião pela primeira vez, preciso sair agora, mas com certeza participarei leitura próximo mês. Então, antes de você sair, só um pequeno comentário. Esse livro aqui, As Brasas de Ciceno Marai, uma pessoa que eu respeito muito, 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 me recomendou esse livro, é a avó da minha amiga, que é uma mulher, assim, uma das primeiras psiquiatras do século XX da Argentina, uma mulher, assim, maravilhosa, que no início do século passado falou, não, vou fazer psiquiatria, e ela falou que esse livro é muito, muito bom, é de um polonês, a minha família vem da Polônia, eu tenho passaporte polonês, sou metade polonês, então esse é um cara que eu quero ler, ele é um cara que cometeu suicídio, e ele também é um leitor muito, muito, aliás, um escritor muito importante. Eu acho que eu viajei. Não, ele é húngaro, desculpa, ele não é polonês, ele é húngaro, mas é tudo da mesma laia. E vale a pena, é um livro curto, assim, falam muito, muito bem. Ele tem um pouco mais de 150 páginas, e só pra gente ficar, assim, bem, bem próximo à cara do sujeito. Que cara, não é agradável esse cara? Cara bonito, enfim. Então, Lia, fica à vontade para sair. Eu vou ter só mais uma última pergunta a respeito do livro, mas fica à vontade. A minha última pergunta é, de fato, sobre a morte de Pedro Páramo, esse desmoronamento em pedras, que é descrito quase assim de passagem. By the way, sabe, diga-se de passagem, quando ele morreu, ele se desmoronou em pedras. A minha perspectiva, e não tá nas minhas anotações, não foi algo que eu formei, que eu matutei muito a respeito, porque essas anotações normalmente já são muito, assim, eu passo muito tempo pensando nelas para de fato falar como falar, então é algo que eu pensei agora, assim, muito sobre o que disse a Vanção, muito sobre o que disse a Roberta, enfim. Perdão, que é o seguinte, essa é uma vida esquecida pelo tempo, no meio do nada. Por mais terrível que tenham sido os crimes, enfim, as crueldades pelo Páramo, estupro, incesto, assassinato, corrupção, etc. Pedro Páramo morreu. As casas vão se decompor, os corpos vão estar ali enterrados. E, enfim, tudo vai ser um monte de pedras daqui a pouco e nada disso vai muito ter importado. Apesar de ser uma história de extrema importância para cada um desses personagens, ela é jogada no universo quando comparada com o geral. Então, assim, na minha opinião, foi assim, então o Pedro Páramo virou história, e é uma história que, apesar de ser muito cruel e muito relevante, você acha que, nossa, essa é a história? Não, morreram o quê? 10, 15 pessoas que a gente viu? 30, 100 que sejam. Mas foram 100 camponeses de Comala, na boca do inferno, que agora perambulam reclamando da vida, focando com seus vizinhos mortos, e não muito tem importância para o público geral. E esse Pedro Páramo, esse deserto de pedras, se conclui plenamente com o seu vilão caindo ao chão. Comentários sobre isso, ou comentários sobre o final, o que vocês acham, se discordam de mim, como eu já disse, livre mercado de ideias, podem me mandar a merda, fiquem à vontade. Wilson? Foi um final que eu tive que ler algumas vezes, para ser sincero, porque eu estava perdido no tempo, porque por um instante eu achei que o homem estava prevendo a própria morte dele e ficou parado, esperando ela chegar, porque parece que ele vai descrevendo a situação como ele vai chegar, dentro de poucas horas o Abonde vai chegar com as mãos ensanguentadas. Assim, eu achei curioso porque eu estava tentando entender se ele estava de fato prevendo a própria morte dele, mas são duas coisas que eu acho bem curiosa, que eu nunca vi uma pessoa descrever a própria morte de forma tão seca, que ele fala basicamente, esta é a minha morte, ponto. Eu achei bem... É um homem frio, é um homem cruel, e acho que para um homem frio e cruel, ele encarou a morte de uma maneira bem objetiva. E ele falou que ele tinha um medo, e é isso que eu achei mais curioso, que ele tinha medo de fantasmas. E ele acaba... Assim, a gente não tem ideia, eu não sei se ele realmente está naquele purgatório, porque quando ele é citado, parece todas as vezes que... E isso é uma curiosidade, não sei se é impressão minha. Pedro Páramo, ele não fala da narrativa como se fosse a gente sabe que ele está morto há muito tempo, mas ele não aparece como os mortos-vivos. Ele parece sempre uma coisa muito mais distante, né? Ele é sempre citado, mencionado, odiado, mas enquanto esse sujeito vivo-morto, ele não me pareceu na narrativa como esse sujeito vivo-morto. Não sei se ele já está no quinto dos infernos, e ali é o purgatório, então se ele já foi despachado para um lugar pior. Mas eu sei que para um homem que tem medo de fantasmas, estar numa cidade fantasma deve ser um belo de um castigo.
Exato, se alguém que colecionou fantasma foi o Pedro Páramo. É interessante todo esse seu comentário, porque assim, eu particularmente, eu já contei pra você, o que que eu falaria, né, se eu fosse morrer? Se eu tivesse assim, hoje à noite eu sei que eu vou morrer. Eu ia sentar, eu ia escrever uma carta de 200 páginas. É isso que eu ia fazer. Eu ia ser o mais francês possível nesse sentido. E pra mim, toda le- leituras trágicas, sem, não vou falar adjetivos, que eu também não sou muito fã de adjetivos, mas leituras trágicas, sem filosofices, pra mim parece falta alguma coisa. E não, é só a maneira como esse sujeito encarou a morte, que foi assim, olha, ele até fala, né, no final aqui da versão em espanhol, vou fazer outra tradução bem tosca, que ele fala assim, ó, se apoiou nos braços de Damiana, não, calma, desculpa, depois de alguns tantos passos, suplicando por dentro, mas sem dizer uma única palavra. Isso é um fato importante. Ele estava ali por dentro, talvez ele estava tendo todo esse sofrimento trágico francês, oh, não, minha morte, mas por fora ele não disse nada. O único medo dele era de fantasmas, e ao cair no chão era como se ele nunca tivesse existido, porque por trás só fica um montão de pedras, como disse Juan Rulfo. Você, Salomão, levantar mais algum comentário ou você só esqueceu de pé? Não? Sem choque. Roberta, Ariane, Anthony, Francisco, Tayla, Vansan, mais alguma coisa? Roberta? Então, acho que, só complementando essa fala, de que acho que a maneira como ele encarou a morte tem a ver com a maneira como ele encarava a vida, né? Pelo menos os pontos descritivos ao redor, em torno do livro. Esse distanciamento, essa frieza, né? Acho que também da mesma forma que vivia a vida e encarar a morte, né? Pelo menos foi essa impressão. Eu só queria fazer um comentário que eu esqueci, talvez eu tivesse que fazer logo no começo. A percepção que eu tive do livro logo no comecinho ia para uma linha e depois foi para outra completamente diferente. Porque quando eu comecei a ler, eu falei, então a história vai falar do resgate desse cara, da história dele e dos pais, né? Que coisa linda. Vai ficar dentro disso, né? Mas foi para outra linha completamente diferente, né? Acho que tem até uma... Posso só ler uma frase, um Tá, pedacinho. Não, lê o livro inteiro, se quiser. Na página 31, você lê lá assim: recordei o que minha mãe me dissera. Lá você me ouvirá melhor. Estarei mais perto de você. Você irá sentir mais perto a voz de minhas lembranças do que a da minha morte, se é que algum dia a morte teve alguma voz. Minha mãe, a viva. Aí você lê isso e fala, ok, então está indo para esse caminho, só que abre, né, mergulha literalmente num purgatório, né, e numa história que vai muito além da relação dele com a mãe e a busca, quem é esse pai, né? Isso foi uma coisa que me chamou super a atenção, assim, essa experiência que o autor trouxe, né? Quando você começa a ler o livro e vai para outro ponto depois. Não, isso é espetacular. Eu agradeço muito pelo seu comentário, justamente porque toda a literatura que eu faço comentário pessoal e aí eu abro também para todos fazerem comentários pessoais. A literatura que eu leio é uma literatura quase melodramática na questão da filosofia, onde a morte tem muita importância. E tem alguém entrando agora. Onde a morte tem muita importância. É uma morte, assim, realmente europeia, onde essa transição ela é muito relevante, sabe? Aquele europeu que descobriu agora, ou pelo menos chegou à realização pessoal de que talvez Deus não exista e tá em pânico com esse fato e tá lidando com isso, sabe? Os existencialistas e tal. Isso é o que eu leio. Por isso que eu amo de paixão quando eu leio um livro onde a fronteira entre vida e a morte não tem importância, ou tem pouca importância, onde a morte não tem vez. E esse é o segundo livro que a gente fala sobre isso esse ano, sabe? A morte não teve vez em Saramago e a morte não teve vez agora em Urfo. E isso é muito legal, eu acho isso demais. E Antônio descreve bem como uma viagem dantesca. Só que a única diferença, na minha opinião, a viagem dantesca é que o Dante ele tá pouco inserido nesse inferno. Ele é um viajante, mas ele não tá de fato sofrendo nesse inferno, enquanto o Preciado ele tá morto, ele tá no purgatório, assim, talvez ele demore para perceber. Eu mesmo não percebi que ele estava morto. Eu só percebi depois, na minha segunda leitura, depois de ver alguns reviews. Eu não sabia que ele tinha morrido. Eu não entendi isso. E tanto que ele estranha muito as pessoas conseguirem falar com fantasmas, né? Não sei se era Doroteia, o que quer que seja, uma moça com D.
Ela fala que é o sexto sentido dela, que ela ouve e tal. Ela pede desculpas, que ela ouve esses sons do além-vida e que ela, exato, que ela foi dotada com isso e que ele, assim, ele se diz assim, ela tem isso e eu não tenho. Eu estou aqui e ela está aqui no mundo da esquizofrenia dela. E acho que a única diferença entre a viagem dantesca e isso é que Dante, de fato, tá ali como um observador externo. Em nenhum momento Dante tá assim, sofrendo pelas brasas, talvez ele sinta um pouco de calor, mas só isso. Vanessa? Voltando a falar, né? Na verdade, eu tenho 3 observações, 2 pontuais, não tão importantes, e a terceira, de fato, interessante. A primeira, eu adoraria que você postasse um stories ou alguma coisa no grupo, que eu gostaria de saber quais livros estão na sua estante de livros que não devem ser lidos. Eu jamais vou fazer isso. Eu jamais. O que está proscrito? O que Ricardo Nossa. deixou como livro proscrito? O que é o Index Livrorum Prohibitorum do Ricardo? Eu quero saber o que é. Não, é uma estante no meu quarto que eu olho pra ela, eu sinto ódio, eu sinto raiva quando olho pra ela. Eu fico com raiva. Você só está deixando mais fascinante. Eu adoro, realmente, ó, se um dia você fizer isso, por favor, não esqueça de avisar, porque eu quero ver. Eu estou curiosíssimo saber. Quer saber, o fato da vida do Ricardo nunca foi dito pra ninguém. Quando o meu livro primeiro começou a fazer sucesso, veio a Folha de São Paulo veio em casa para fazer uma entrevista e para tirar umas fotos. Aí, a entrevista, eu fiz questão que não fosse no meu quarto, porque, sei lá, eu não queria que vissem meus livros. Só que o fotógrafo insistiu que fosse no meu quarto, que foi onde eu escrevi meu livro, né? Antes de ele entrar no meu quarto, eu peguei um pano e eu cobri essa estante. Eita Deus. Minha cama tava desarrumada, tinha lixo no chão, mas a única coisa que eu fiz foi cobrir essa estante com um pano. Detalhe, era um fotógrafo, assim, não é um leitor, era um fotógrafo, ele não tava nem aí. Por acaso ele era, assim, um cara bem culto, mas ele tava lá fazendo o trabalho dele, não era assim, ninguém criticando. Eu cobri esse estante. É que também tem muito autor nacional vivo. E aí fica um pouco mais complexo. Dos mortos não tem, mas os vivos... Então um dia mostra os mortos pra nós, por favor. Só pelo menos um ou outro. Eu acho que a estante em si deve ter, tipo, 20 livros, assim, vai. E fala assim, nossa, esses livros dão um ranço. Acho que de morto, que eu fiquei suave de falar, caramba. É que é uma estante tão ignorada pra mim. Eu acho que tem. Não vou lembrar. Quando eu voltar pro Brasil, eu mostro pra vocês. No clube eu mostro. Eu paro de gravar e eu mostro. Mas desculpa. Segunda pergunta, que na verdade é uma curiosidade que um dia eu gostaria que você respondesse, porque como você fala dos europeus, embora tenha citado os franceses, e a sua relação com morte e existência, um dia eu queria saber a sua opinião sobre os sofrimentos do jovem Werther, porque me parece que a sua interpretação dele vai ser interessante. Eu desconfio que será interessante a sua opinião sobre este livro, do jeito que você fala sobre morte e existencialismo. Eu acho que esse precursor que é o de Goethe, seria interessantíssimo ouvir você falar sobre ele. Não sei se é o momento, mas... Não, assim, já acabou o clube. Mas assim, uma coisa muito curiosa essa pergunta. O primeiro capítulo do meu novo livro, o primeiro de todos, na edição da Antofágica, a frase destacada na contracapa de Werther é: o que é o coração do homem? E o primeiro capítulo do meu livro novo é uma referência a isso. Repenso o coração de um homem. Esse é o nome do primeiro capítulo. E é eu em mente, repenso o coração de um homem, que é eu tendo em mente o Jovem Werther. Eu adoro o Jovem Werther. Eu li várias vezes o Jovem Werther. E quem me recomendou foi um dos meus, assim, não é mais um grande amigo, mas então um grande amigo, Natan, e falou, cara, você tem que ler esse livro, e eu li, e assim, eu sei que se fosse escrito hoje por um autor pop, eu ia achar uma breguice, mas porque é do Goethe, eu adoro. E esse é o meu pedantismo se expressando aí. Mas eu acho sensacional, eu acho maravilhoso. Porque, assim, ele não é tão chato quanto os franceses, no sentido de, tipo, Flaubert, gastar 20 páginas descrevendo. Aí eu quase falo um spoiler, mas se você já leu Madame Bovary, sabe o que ele passa 20 páginas descrevendo. E que não é chato desse. Eu acho legal, mas tem gente que acha chato.
e ele é mais diretão, mas é fudido. Eu acho que eu coloco no mesmo, para mim, livros análogos, temas completamente diferentes, mas livros parecidos para mim, Memórias Póstumas e Werther, que são capítulos curtos contando a história dessa vida. Não sei, para mim, quando penso nesses dois livros, eu penso parecido. Não sei se eu tenho grandes interpretações, tem uma resenha no meu perfil sobre Werther. Na minha primeira leitura, que é a da resenha, acho que eu não tinha entendido muito bem, eu tive que reler. Mas assim, eu já dei esse livro para uma namorada, então eu acho que se eu dei para alguém que eu gostava muito, quer dizer que eu era muito, muito, assim, apaixonadinho, ou prestes a terminar, ou inseguro, o que quer que seja. Mas, a gente pode conversar mais sobre isso depois que a gravação acabar. Mas você tem um terceiro ponto que se diz que é mais relevante? Em relação ao próprio livro, claro, que eu, pessoalmente, eu sou um grande fã, acho que eu não, já deixei isso claro, embora não tenha falado explicitamente, do Gabriel Garcia Marques. Eu, pessoalmente, sou fascinado por esse escritor, e é muito, sim, relevante quando você é fã de uma pessoa, assim, não vou dizer um estudioso, porque eu não sou estudioso, mas eu sou um leitor do Gabo. E é interessante você ver da onde ele bebeu da fonte principal. E assim, se torna quase que revelador. Eu acho que, inclusive, eu vou, embora você diga para não a questão de reler livros, eu relerei alguns deles agora com uma nova óptica, porque olhando aonde ele pensou algumas coisas, que dá para ver, é perfeitamente possível criar os links entre elas, ganhou um novo sabor, eu acho. Acho que foi interessante. Não deveria ter lido antes Pedro Páramo, porque eu acho que eu não teria gostado quando eu era mais novo. Mas ler Pedro Páramo, mais do que a leitura em si dele, que já é fascinante, foi ser um sabor a mais para um escritor que eu admiro tanto. E essa leitura, assim, me ganhou muito. Não, isso é muito legal. Acho que é por isso também que eu falei assim, será que não foi de todo modo ruim eu nunca ter lido 100 anos? Que agora eu fiquei com muita vontade. Porque quando eu tentei ler pela primeira vez foi uns 2 anos atrás, assim, sei lá. E agora eu falo, agora parece ser legal. Mais alguma coisa, você? A gente pode bater papo um pouquinho mais, mas como é Páscoa, eu realmente não sei qual que é o peso desse feriado, eu não saberia dizer, mas para aqueles que de fato têm compromissos para atender, vamos finalizar o encontro. Como sempre, na minha formalidade, quase toque de finalizar do mesmo jeito. Queridos, muito obrigado por me acompanharem nessa tarde de domingo. Para mim, agora são 3h31, para vocês, 7h31. Esse mês nós lemos o primeiro e único livro de Roald Rulfo, Pedro Páramo, novamente levando a curiosidade do nome do livro ser maior do que o nome do autor. Na edição brasileira é igual, então a gente pode também pensar sobre isso, é o mesmo tamanho. Mas enfim, esse mês a gente leu o Pedro Páramo. Mês que vem nós vamos ler também um livro curtinho chamado As Brasas de Sándor Márai, esse húngaro que eu erroneamente ando chamando de polonês, talvez por uma inconsciente força nacionalista minha, mas que seja. Agradeço os que dispuseram esse tempo para ouvir o Tagarelar, agradeço muito a todos vocês que participaram, a Roberto e Vansan, por me darem alguns descansos de fala e, claro, tornar esse encontro mais longevo do que ele seria só com as minhas perspectivas. Nós nos vemos mês que vem, então, por causa disso, peço desculpas por não fazer tanta propaganda esse mês, eu estava francamente de saco cheio e não quis fazer grandes propagandas, então tivemos pouca gente, mas foi um comitê de gente inteligente e legal, e então não foi ruim. Nós temos que decidir a leitura do mês seguinte, que é maio, que é Dostoiévski. Assim, se for Dostoiévski, eu vou impor que seja a Memória Subsolo, porque eu acho que é o único que tem um, uma boa média entre reflexão e história e não muitas páginas, porque, para mim, se não for Memória Subsolo, vai ter que ser Crime e Castigo. E a galera não vai ler Crime e Castigo. Temos que aceitar isso, eles não vão ler. Infelizmente. Porque é muito longo e tal, e eu tenho um livro como Sinal Noites Brancas, onde fala, gente, então, eles se encontraram e se apaixonaram. Tchau, boa noite, gente, legal. Então a gente vai ter que ficar com Memória Subsolo, que é um livro que eu já li 4 vezes, então vamos ficar com esse mesmo, assim, se alguém tiver alguma oposição, a gente conversou antes da Roberta, o pessoal entrar em mudar para um brasileiro, mas agora eu tô convencido em fazer Dostoiévski, que a gente nunca leu Dostoiévski, é uma pena que a gente não leia Dostoiévski, eventualmente, se esse continuar, a gente vai esbarrar no Dostoiévski, então vamos tirar da frente logo, vamos deixar quieto. Então, ressalvas finais para a gravação, alguém? Só queria dizer que eu estou muito feliz com Memórias do Subsolo, porque eu comecei e abandonei ano passado esse livro.
acho que isso acontece, né? Às vezes a gente quer muito ler um livro e alguma coisa trava. Crime e Castigo é meu livro preferido, um dos top 3 da vida, né? Se também fosse leitura, eu ia amar relê-lo. Mas, assim, Memória Subsolo, eu acho que vai ser uma ótima pedida. Acho que tem muitos elementos legais para trabalhar. E ele é curtinho, de fato, ele não é longo, né? Assim, como diria meu professor, em termos técnicos, é um livro fodido, assim, é muito bom. Tem poucos livros tem 3 livros que eu já li 5 vezes, que são todos da literatura, assim, russa, enfim, União Soviética. Metamorfose, A Morte de Ivan Ilitch e, como é que fala? Isso que a gente acabou de falar, caramba, me esqueci. Memória do Memória Subsolo. Memória do Subsolo. E o meu livro já está todo anotado, então eu vou reler, mas assim, já tem minhas anotações, não vai mudar muito. Depois da quinta leitura, não vai mudar muito as anotações. Mas eu faço assim, um apelo para semestre que vem, não sei se vocês vão querer continuar. Eu gostaria de continuar, particularmente, se vocês querem continuar. Eu gostaria que a gente desse mais uma chance para a galera, assim, pelo menos ou Europa mais desconhecida ou América Latina. Porque todo mundo. A gente já lê coisa europeia, a gente já lê coisa muito mainstream. Vamos ler as coisas mais underground, assim. E não tô falando underground, claro, que Pedro Páramo não é underground nem aqui nem na China, mas que não são, assim. Nos clássicos não são os best-sellers, sabe? E. Enfim, esse é meu apelo para a semana que vem, mas claro, a minha ditadura é só parcial e a gente vai ter listas e votações e assados. Então, se ninguém tiver mais uma ressalva final, eu vou fazer um último ponto, agradecer uma última vez que eu preciso, senão eu não durmo à noite. Alguém mais? Pedro, novamente, muito obrigado. Mês que vem nós temos As Brasas de Sandomarai, agora confirmado em maio, Memória do Subsolo de Fyodor Dostoevsky, e para finalizar o mês, Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Vai ser nosso mês final. A gente tem um break no mês de julho. Julho a gente não lê. A gente volta em agosto, porque eu vou estar trabalhando, então eu não vou ter tempo de ler. Decidi minha sorte. Mas, enfim, a gente volta em agosto com o que quer que seja, beleza? Então, eu fico aqui mais pra gente bater um papo. Eu gostaria de conversar com vocês um pouco mais sem essa minha voz formal de locutor de rádio que eu tento fazer para esse clube. E é isso. Um beijo, galera. Tchau, A gente. aqui Boa agradece. noite. Beijo, beijo.